Vamos falar então da terceira parte da minha vida. A primeira foi o Sol e a Lua de Moçambique, da savana africana. A segunda parte foi o Mercúrio de Portugal, né, de 1964 a 68. E agora vamos falar da terceira parte, que é a Vênus da África do Sul. Então, devemos procurar nos nossos mapas tudo referente a Vênus. Então, o Vênus vai falar da nossa adolescência, não é? Então, o período que vai aí dos 13 até os 19 anos. Então, no meu mapa, Vênus aparece na fronteira entre Gêmeos, decanato de Aquário, muito próximo de Câncer. Então, assim, vai revelar muito do como eu vejo o fenômeno dos sentimentos, não é? E o que é curioso no meu mapa é que esse Vênus, ele forma a um só tempo um sextil com Mercúrio e Plutão, portanto tem a ver com a fase escolar ainda, e tem o melhor aspecto do meu mapa astrológico, que é Vênus está em trígono com Netuno em Libra, decanato de Gêmeos. Então, assim, o Vênus muito bem colocado no mapa, na casa 10, ou seja, a questão do amor, da beleza e do sentimento na casa 10 fica altamente exaltado. Então, mas há dúvidas, né? Diz que há dúvidas em relação à questão do amor. Já pelo fato de Vênus estar em Gêmeos, já indica esta dualidade, e o fato de estar no decanato de Aquário claramente apresenta essa divisão que vem lá desde a mitologia grega, do Hesíodo, não é? A questão do belo, o livro grande, obra do Platão sobre o belo, não é? O banquete. E então essa questão entre o belo terreno e o belo celeste, que vai estar marcado muito fortemente com a ideia de quando Saturno castrou o pai dele na mitologia grega, a gente chama de mitologia a religião dos outros, a parte do esperma com que ele vai construir a caverna saturnina, onde todos moramos, estamos encarnados, onde o cavalo habita com o seu arqueiro, parte do esperma cai do mar e dali nasce Afrodite. O nome dela é Afrodite Uraniana, o pedigree dela significa que ela é filha direta do pai do céu grego, que é Urano, e não deixa de ser curioso que o Platão vai dizer que a única prova da existência do divino nesse mundo é o belo. Então o belo no meu mapa está muito exaltado, e tem claramente a diferença entre o belo terreno no sentido de que está muito conectado com o belo divino, e o sentimento também, o sentimento amoroso neste mundo está no meu mapa muito conectado com a ideia do divino, não é? A ideia de que não é um amor qualquer, é um amor muito ligado à espiritualidade. Nós voltamos no dia 25 de dezembro, foi uma viagem meio complicada, porque o voo da TAP foi de Lisboa para Luanda, depois de Luanda para Beira, que era a segunda cidade de Moçambique, fica lá no meio de Moçambique, e depois pegamos um avião com 4 hélices, que chamava Friendship na época, um avião alemão, e ali pegamos uma tempestade inacreditável, ali da Beira para Moçambique. Todos rezavam no avião alto, né? Todo mundo achava que ia morrer naquela época, né? Aqueles vácuos inacreditáveis, aquela tempestade inacreditável, muitas inundações na hora da chegada, mas chegamos vivos, sobrevivemos mais uma vez. E aí, quando a gente chega então a Moçambique, somos recepcionados pela Marília. Marília era a nova esposa do meu pai, tinha tido a minha meia-irmã, que é Maria Frederica, pequenininha. A gente chega em 68, ela tinha nascido em 67. Marília era metade da idade do meu pai. O meu pai em 1968, o meu pai tinha 48 anos, ela tinha 24. Então foi também uma experiência muito interessante, porque era uma coisa bem diferente da savana e bem diferente daquele Portugal católico salazarista. O que era bom? A gente não foi mais para a savana. Meu pai morava na vila de João Belo, às margens do grande rio Limpopo, e morávamos na praia, né? Morávamos na praia Sepúlveda, ou vulgarmente a praia do Xai-Xai. Vai ter fotos da praia do Xai-Xai.
como diz o Fernando Pessoa, o rio que corre na minha aldeia é o rio mais bonito do mundo. A praia que a gente foi morar no Xai-Xai, em Moçambique, que ficava 240 quilômetros ao norte da capital, que era Lourenço Marques, uma praiazinha aí com 300 habitantes. E o Índico para quem conhece o Oceano Índico, Maldivas, etc., sabe que o Índico é de uma beleza inacreditável, porque também tinha 50 quilômetros de arrecifes ao longo da costa, cheio de corais, e é realmente uma adolescência muito ligada ao belo também nesse sentido, não é? Então foi muito bonito ter ido para esse lugar belíssimo, e entra ali então essa questão ainda mercurial de que a gente, Paula e eu, saímos lá de Moçambique e vamos estudar num colégio interno inglês, Afrikaner, descendente holandês, lá em Barberton, onde a minha mãe tinha trabalhado depois de ter se formado em enfermagem. E aqui o que é muito curioso nessa história, voltam os sinais todos, né? Que só 2 moçambicanas tinham trabalhado como enfermeiras em Barberton. Depois tem um mapa para mostrar onde é que fica Barberton, perto da fronteira com Moçambique. E só 2 moçambicanas tinham, portanto portuguesas de Moçambique, tinham trabalhado como enfermeiras na África do Sul. A minha mãe em 1947, 48, e a minha madrasta, Marília, em 1964, 65. E não deixa de ser inacreditável que o meu pai tenha conhecido a Marília, ela tenha sido enfermeira no mesmo hospital, e a Sister Yuri, que mandava lá no hospital, que dirigia o hospital, se lembrava da minha mãe. Então contou para a Marília sobre a minha mãe, quando ela foi a Moçambique. Ela morava na África do Sul, a Marília, e foi a Moçambique, conheceu o meu pai, se apaixonaram, e depois ela contou para a Sister Yuri que tinha um Frederico que gostava dela, e ela falou: eu conheço o Frederico, era casado com a Isabel, que era a minha mãe. Então isso é mais um sinal dos céus, né? E a gente então sai da vila de João Belo, sai da escola de João Belo, que tínhamos tentado estudar lá, e vamos todos para a África do Sul, para um colégio interno, e eu sou internado no dia do meu aniversário, dia 4 de agosto de 1969, no dia em que eu fiz 13 anos, e começa então esta grande jornada de 7 anos, um setenário uraniano, e foi o meu Mercúrio, junto com Plutão e Júpiter, de novo o céu e o inferno, no sentido de que imaginem você chegar num lugar em que você não fala a língua, e lá não se fala só uma língua, fala-se 2 línguas, então você está ou com seus colegas no internato, que a gente foi para um internato, um hostel, e agora vocês devem imaginar que a gente vai para a aula e o professor fala: "Today we are going to study Brazil", e dia a seguir fala "Verstanila", que quer dizer em afrikaner, vocês entendem. Então imagina o que é a loucura, bem Mercúrio com Plutão, que tem no meu mapa, de você tentar compreender o que é que, ou não compreender absolutamente nada do que eles estão falando, e aos poucos ir minerando ali, separando uma língua da outra língua, tentar entender os livros, as coisas. Fomos para uma classe de adaptação, havia lá pelo menos uns 15 moçambicanos que estudavam lá nesse colégio da África do Sul, e a gente foi colocado todo mundo lá numa classe de adaptação, e aos trancos e barrancos fomos lá aprender o inglês e o afrikaner, para poder inclusive passar de ano. E até hoje não sei como é que eu sobrevivi, e aprendi as 2 línguas, e era uma sociedade muito violenta. Um colégio, depois vai ter foto aérea do colégio de Estado. Todos os colégios de Estado tinham parte esportiva, estádio, tudo, davam muita ênfase ao esporte, mas muito violenta. Então o sul-africano, estou falando da sociedade branca na África do Sul, estamos na época do apartheid, muito violenta, muito violenta. Então os 2 primeiros anos praticamente não comi, porque a hierarquia da mesa lá, como eu era da classe de adaptação, nunca sobrava comida, e as meninas lá, minha irmã também tinha ido, e elas me achavam bonitinho, então faziam uma marmita para mim lá, para me levar depois das refeições, e os ombros sempre negros e os braços sempre negros de tanta pancada que apanhava.
E, de novo, eu falei para mim mesmo, um dia quando eu for sênior aqui, eu não vou fazer igual, eu vou proteger os juniors, né? O que interessa aqui é que era essa coisa bem dual, mercurial, de fronteira. Então, imagina como é que era, me lembra o texto do Nietzsche, que vai falar do apolíneo e de dionisíaco, não é? Então havia o Júpiter e o Plutão muito fortemente. Então a gente estudava num colégio rico, num país rico, num colégio pobre do estado, mas num país muito rico na África do Sul, e depois, que a gente detestava, né? Era muita disciplina, era quase um colégio militar, tocavam 32 sinos elétricos por dia no colégio, então levanta, vai, faz a cama, lava a roupa, passa a roupa, costura a sua própria roupa, e depois aquela disciplina inacreditável, e até que ia para a cama lá, tocava o último sino às 9 da noite, então era obrigado a dormir e etc. Passamos fome, então, às vezes a gente fugia à noite para ir para a cidade, que ficava a 2 quilômetros, para comer pão, batata frita, peixe frito e empurrar tudo com Coca-Cola. Então era a turma de Moçambique que estava ali sempre unida e que nos salvamos todos uns aos outros, não é? Tenho o meu querido amigo Jorge Ribeiro, que é dessa época, que é meu amigo até hoje. E o que era muito legal é esse contraste entre essa apolínea África do Sul, então pense no signo taoísta, yin e yang, então ali um yang muito racional, mas dentro tinha essa famigerado apartheid, e não era só um apartheid entre brancos e negros, era em relação a todas as outras raças, então não era muito fácil de viver. E por outro lado, a gente ia passar férias em Moçambique, na casa do meu pai, e atravessava a fronteira. Moçambique era totalmente dionisíaca, né? Tudo largado, mas com um sabor que inclusive incluía a comida. Então, enquanto na África do Sul se comia fish and chips e wors, salsichão à holandesa e tal, não sei o que lá, uma comida difícil. No lado de Moçambique, que era muito zoneado, muito bagunçado, muito caótico, bem plutônico, havia então uma comida muito saborosa, relações interraciais muito mais interessantes, tudo isso mostrado pelo Mercúrio junto, o meu Mercúrio junto com o Plutão e o Júpiter. E essas primeiras experiências de amor, não é? Quer dizer, que é sempre muito no início, na minha época, não é? Eu fui dar o meu primeiro beijo aos 16 anos, porque a moça me beijou à força, nem sabia o que estava acontecendo, e essas primeiras experiências de amor ligado ao fenômeno feminino e do amor, a verdade é que sobrevivi a isso. Então, assim, tenho também muita gratidão, porque ao aprender inglês e afrikaans, que é o holandês do Cabo, da África do Sul, também me ajudou muito a entender que há outras línguas, outras maneiras de pensar. Por exemplo, em inglês se fala I love you, e em holandês, em afrikaans se fala Kit eu lief, eu tenho o seu amor. Então você é obrigado a pensar se é melhor amar ou ser amado, e essas questões todas culturais muito interessantes. E eu acho que eu sobrevivi, e eu queria deixar como marcante, como fato marcante deste período na África do Sul, dois fenômenos muito interessantes. O primeiro era uma professora excêntrica que apareceu por lá, que usava roupas da cor dos dias da semana. Lembre-se que em inglês é diferente do português, não é? Então, Monday é o dia da lua, Tuesday é o Tyr, é vermelho, é Marte, quarta-feira é o dia de Mercúrio, Vodin's Day, etc. e tal. E ela ensinou, pelo menos para mim, ao dar a música do Yellow Submarine dos Beatles, ela é professora de inglês, um espanto inacreditável como é que a letra manda todo mundo cantar, todo mundo canta We All Live in a Yellow Submarine, e no fundo isso tinha um outro símbolo, tinha um outro significado, não é? Que é a questão das experiências dos Beatles com as drogas, etc. e tal. E a outra questão muito interessante para mim lá na África do Sul foi também essa coisa de que você tem que ter uma tenacidade extraordinária, quer dizer, você tem que adquirir um vigor e uma capacidade de resiliência brutal
brutal para poder sobreviver a tudo que veio depois, quando eu acabei saindo da África do Sul. Antes de falar da vida para o Brasil, vou falar no capítulo 4 sobre a entrega de Moçambique. Então, tudo isso que se precipita e que toda aquela disciplina, não é, na África do Sul me ajudou a ter força para sobreviver a tudo que veio depois, que aconteceu comigo depois dos 18, 19, 20 anos.